E aí, pessoal, tudo tranquilo? Na aula de hoje, eu pensei em fazer uma revisão, já que a gente não vai ter mais nenhuma aula presencial antes da prova, eu não vou conseguir fazer uma revisão, tirar dúvidas de vocês para a prova. Então eu preferi fazer uma aula de revisão hoje, tá certo? E em vez de passar novas questões, eu vou responder aquela lista de exercícios que eu passei para vocês me enviarem, tá certo? Lembrando o seguinte: estudem por essas questões da lista de exercício. Tem aquela aula de exercício que eu fiz sexta-feira da semana passada, a aula 4, perdão. Então, assim, refaçam aquelas questões sem olhar a resposta, sem olhar o gabarito, e depois vocês vão conferir com o gabarito, tá certo? Isso é melhor para vocês, porque vocês já têm a resposta e vocês podem perceber onde vocês estão errando, o que vocês estão acertando e focar naquela parte principal, tá certo? Vamos lá. Essas questões de regra de 3, tanto a simples quanto a composta, elas não vão ser misteriosas na prova, tá certo? Então não precisa se preocupar. A questão que vocês precisam ver é tomar cuidado com o que a questão está pedindo. Nesse caso aqui, ó, se 4 máquinas fazem um serviço em 6 dias, então 3 dessas máquinas farão o mesmo serviço em. E aí a gente chega para a resolução da questão. Beleza? Então ele diz que 4 máquinas resolvem o problema em 6 dias. Né? E ele está querendo saber quantos dias 3 máquinas, não é isso? Farão o mesmo serviço. Então aqui, depois que a nossa estrutura está montada, 4 máquinas estão para 6 dias, assim como 3 máquinas estão para X. Então só é a gente fazer meios pelos extremos, normal, e aí a gente chega nessa expressão, 4x é igual a 3 vezes 6. 3 vezes 6 dá 18. E o 4 está multiplicando, passa dividindo, então a gente fica com x é igual a 18 sobre 4, que nos dá o valor de x igual a 4,5, que nesse caso é a letra D de dado a resposta da nossa questão. Professor, se na prova eu chegar num resultado quebrado, fracionado assim, e a resposta fracionado não, desculpa, decimal, e a resposta tiver esse resultado, eu posso marcar? Deve marcar. Né? Se vocês fizeram o cálculo da maneira correta, confie no cálculo que vocês estão fazendo. Segunda questão. 1 kg de algodão custa R$50. Um pacote com 40 gramas de um mesmo algodão custa... Aqui vocês têm que tomar cuidado com o seguinte, né? Aqui vocês não podem usar 1 kg para 40 gramas. Por quê? Porque são unidades de medida diferentes. A gente viu isso na última aula, beleza? Mas isso é a coisa mais tranquila do mundo. A gente sabe que 1 kg tem 1.000 gramas. Então, se 1 quilo tem 1.000 gramas, né, a gente sabe que R$50 equivalem a 1.000 gramas. E ele quer saber quantos reais equivalem a 40 gramas. Depois que a gente monta essa estrutura, é só fazer meios pelos extremos normal e seguir com o raciocínio. Então, 50 vezes 40, que é o que tem aqui, e x vezes 1.000, que é o que tem aqui. Beleza? E aí a gente faz as contas normal. Multiplica 50 vezes 40, divide por 1.000, né? Que dá R$2 a resposta. Professor, e se eu não quisesse fazer transformando 1 quilo para 1.000 gramas, usando em quilograma e aqui mantendo quilogramas? Eu posso? Pode, tá? Você ia ter que pegar esses 40 gramas, que a questão diz, e ia ter que dividir por 1.000. E aqui, em vez de usar 1.000 gramas, você usaria 1 quilo. E aqui você usaria 40 dividido por 1.000 para transformar em quilogramas. Tranquilo? Preste atenção no que a questão está pedindo
analise bem o que deve ser feito e resolva com calma, que tudo dá certo. Vamos lá, 1 litro de água do mar contém 25 gramas de sal. Então, para se obter 50 kg de sal, o número necessário de litros de água do mar será mesma coisa. Como a questão quer litros, né? A nossa incógnita vai ser na coluna dos litros. Então, ele diz que 1 litro tá para 25 gramas. E ele diz que ele quer saber a quantidade de litros que tem em 50 quilos. Aqui eu optei como na questão anterior. Eu transformei de quilos para gramas. Então, perceba o seguinte. Em cada coluna dessa, a unidade vai ter que ser igual. Como assim, professor? Aqui eu tenho 1 litro. Aqui a resposta eu vou achar em litros. Aqui eu tenho gramas. Aqui está em gramas. Aqui eu tenho reais. A resposta que eu vou achar em reais. Aqui era em dias. E a resposta que eu vou achar também é em dias. Então preste atenção nesses detalhes, para que vocês não venham a se confundir. Beleza? Depois disso é só fazer meios pelos extremos e realizar os processos matemáticos. Então eu tenho que x vezes 25 e 1 vezes 50 mil. Depois eu pego esse 25 que está multiplicando o x e passo ele dividindo os 50 e obtenho uma resposta de 2.000 litros. E a gente chega na outra parte, que é a regra de 3 composta. Regra de 3 composta, lembre-se daquela estrutura. Vocês vão montar aquela tabelinha do mesmo jeito. Professor, que tabela é essa que o senhor está falando, que eu não estou me lembrando? Essa daqui. Beleza? Lembrando sempre de colocar todos os itens que têm a mesma unidade abaixo do outro. Então vamos lá. Em um laboratório de química, trabalham 16 químicos e produzem em 8 horas de trabalho, 240 frascos. Então 240 frascos de uma certa substância. Quantos químicos são necessários para produzir 600 frascos da mesma substância em 10 horas de trabalho por dia? Então ele quer a quantidade de químicos trabalhando 10 horas para que produzam 600 frascos. Lembrem-se da regra. A gente sempre faz de cima para baixo. Como assim, professor? De cima para baixo. O número que está em cima é o nosso numerador e o número que está embaixo vai ser o nosso denominador. Então a gente vai montar frações. Lembrando sempre o seguinte: a partícula ou parcela que tem a incógnita, ela fica sozinha na igualdade. Então ela fica separada. E o restante das partículas, você vai realizar uma multiplicação. Então eu tenho que 16 sobre x é igual a 8 sobre 10 vezes 240 sobre 600. Professor, eu não sei fazer isso não. Sabe? Bem tranquilo. Na multiplicação de frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então eu tenho o seguinte: 16 sobre x é igual a 1920 dividido por 6.000. Professor, isso é muito difícil. É não. Depois que chegou aqui, é só fazer meios pelos extremos. Então eu fico com 1920x é igual a 6.000 vezes 16. Você realiza esse produto, depois passa 1920 dividindo e você chega ao resultado de 50 químicos para atender essa demanda nesse intervalo de tempo. Tranquilo? A segunda questão. Numa campanha de divulgação do vestibular, o diretor mandou confeccionar 50.000 folhetos. 50.000 folhetos. A gráfica realizou o serviço em 5 dias. 5 dias. Utilizando 2 máquinas de mesmo rendimento por 8 horas por dia. Então, 50.000 folhetos foram produzidos em 5 dias por 2 máquinas durante 8 horas. Aí ele quer saber o seguinte: ele pediu 60.000 folhetos. Então, a quantidade de folhetos nova, 60.000, vai ficar embaixo da quantidade antiga, 50.000. Uma das máquinas estava quebrada. Então, se ele tinha 2 máquinas, ele ficou com uma máquina. Só que a gráfica disse que iria trabalhar 12 horas por dia. Então,
aumentou o tempo, 12 horas, sempre abaixo da mesma coluna. E aí o que ele quer saber é a quantidade de dias, executando os serviços em quantos dias? X dias. A estrutura é a mesma, de cima para baixo, montando as frações aqui, aqui, aqui e aqui, isolando a partícula ou parcela que tem um X e depois realizando o produto normalmente. Então eu tenho aqui 5 sobre x, perdão, é igual a 800.000, que é o valor desse produto dos numeradores, os números que estão em cima, dividido pelo produto dos denominadores, 60 vezes 1 vezes 12, que dá 720. Depois é só você realizar meios pelos extremos. Então nós temos 800.000x igual a 720 vezes 5, que é essa multiplicação aqui. A gente realiza essa multiplicação, 720 vezes 5, e depois passa esses 800.000 dividindo, para que a gente obtenha o valor de x. Aqui, essa resposta deu x igual a 4,5 dias. Só que no gabarito não tem essa opção de 4,5 dias, mas tem a opção de ser 5 dias. Então, a gente arredonda o número e marca 5 dias. Professor, sempre que o número é decimal, a gente vai arredondar? Depende. A gente viu aqui, na questão 1, em regra de 3 simples, que no gabarito tinha a opção de 4,5 dias. Se tiver a opção e a opção for igual ao valor, você marca. Nesse caso, a questão arredondou para 5. E aí a gente pega o valor que nós encontramos e arredondamos para 5. A última, uma família de 6 pessoas, então uma família com 6 pessoas aqui, eles consomem em 2 dias 3 quilos de pão. Ele quer saber quantos quilos são necessários para alimentá-los durante 5 dias, estando ausente 2 pessoas. Então a quantidade de pessoas diminui, ficamos com 4. A quantidade de dias aumenta e ele quer saber quantos quilos são necessários para isso. A gente faz da mesma forma, sempre de cima para baixo, montando as frações, realizando o produto e isolando a partícula ou parcela que tem um X. Depois que a gente monta essa estrutura, o produto é realizado e a gente fica com 3 sobre x é igual a 12 sobre 20. Depois disso, é só realizar meios pelos extremos. Nós ficamos com 12x igual a 3 vezes 20. A gente realiza esse produto e depois passa o número que está multiplicando o x dividindo. E a gente chega à resposta de 5 quilos. Nesse caso, letra C. Tranquilo? Aqui a gente chega nas questões de juros simples. Lembrando sempre o seguinte, em juros simples, a fórmula ela será sempre a mesma. Vocês precisam tomar cuidado, geralmente, com 2 detalhes. O primeiro detalhe é, a nossa taxa de juros, geralmente nas questões, elas vão vir em forma de porcentagem. Professor, por que o senhor está alertando isso? Lembrando sempre o seguinte, nesse caso é 2,8%, ou seja, 2,8 por 100, 2,8 dividido por 100. Beleza? Segundo detalhe, prestar atenção se aqui for ao ano e não ao mês. Por quê, professor? Porque se for ao ano, a gente vai ter que pegar esse valor, o valor da taxa, o valor do índice, o valor do I, da nossa fórmula, e dividir por 12. Então, no caso, seriam 2 divisões. A primeira seria por 100 e a segunda seria por 12, caso aqui fosse a taxa de juros ao ano e não ao mês. Feito essas duas considerações, vamos para a questão. Calcular o capital, então a incógnita será o capital na fórmula, que foi aplicada a uma taxa de 2,8% ao mês. Detalhe tranquilo, é ao mês, então não precisa dividir por 12. E rendeu um juro simples de R$ 950 após 1 ano de aplicação. Então, o nosso tempo vai ser de 1 ano.
Vamos para a questão. Quando a gente chega na questão, a gente tem o seguinte. Tem o nosso I, que é o nosso índice da fórmula, o índice dos juros, ou taxa de juros. Temos os juros, que é o valor monetário que será recebido depois desse período. E nós temos o tempo. Aqui eu fiz questão de deixar claro o seguinte. Você não pode trabalhar com esse valor de 1 ano. Por que você não pode trabalhar com esse valor de 1 ano? Porque a taxa de juros é ao mês e não ao ano. Então você vai lá e sabe que em 1 ano tem 12 meses. Matou a charada da questão. Pegamos a fórmula, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, na questão, nós vimos que a taxa de juros foi 950, o valor dos juros foi 950, é igual a capital, que é a incógnita da nossa questão, vezes 2,8 dividido por 100. A gente já conversou sobre isso, mas eu vou frisar novamente. A taxa de juros sempre vai ser dividida por 100, porque é porcentagem, 2,8% nesse caso da nossa questão, vezes 12. Beleza? É só realizar o processo matemático normal. Resolve essa expressão. Professor, como é que eu faço isso? Você divide 2,8 por 100 e multiplica por 12, que vai dar isso daqui. Professor, mas se eu quiser fazer 12 vezes 2,8 e dividir por 100, dá certo? Dá. Pode fazer, não tem problema. Contanto que você se lembre de multiplicar e dividir, ou de dividir e multiplicar, não vai ter problema. O resultado dessa expressão sempre vai dar esse número aqui. Chegou nisso daqui? Resolveu o problema. Está multiplicando, passa dividindo. Para isolar a nossa variável e conseguir encontrar o valor da resposta. Então, nós vamos ter 950 dividido por 0,336. Esse resultado vai nos dar um capital de R$ 2.827,38. Professor, mas quando eu realizei essa operação aqui que o senhor falou, essa de 2,8 dividido por 100 vezes 12, me deu um número decimal. E é estranho? Não. Não se preocupe com esse número ter dado muito pequeno. Geralmente, num caso como esse, quando a incógnita é o C, é o capital, esse número aqui vai dar pequeno. Beleza? Segunda questão, e aqui eu tenho uma observação, mas é bem tranquilo. Calcular o montante, o valor futuro, que será resgatado após 12 meses pelo empréstimo de 7.565,01 a juros simples, considerando uma taxa de 2,5% ao mês. A observação é o montante, que a gente já conversou em sala de aula sobre isso. O montante nada mais é do que o valor total. Que valor total, professor? Que envolve o capital mais a taxa de juros que vocês vieram a obter a partir do cálculo. Então, nesse caso, o que ele quer é o montante e não a taxa de juros que a gente vai calcular. Mas, professor, eu precisei fazer o cálculo dos juros para poder achar o valor do montante. Exatamente. Eu estou fazendo essa observação e estou dando ênfase a isso, que é para que vocês não se confundam e venham a entender de fato o que a questão está pedindo. Então, vamos lá. O tempo, 12 meses, ok. O capital investido, R$ 7.565,01. E a taxa de juros, 2,5% ao mês. Então, a gente pega que juros, J, é igual ao capital, vezes a taxa de juros, vezes o tempo. Lembrando sempre que a nossa taxa de juros ela é dividida por 100. Então, 7.565,01 vezes 2,5 dividido por 100 vezes 12 é igual a R$ 2.269,5. Professor, eu tenho que realizar primeiro essa operação para realizar as demais, ou eu posso fazer todas as multiplicações e no final fazer a divisão? Tanto faz. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Faça como você achar melhor, como você se sentir mais confortável. Tranquilo? Depois de achar o valor dos juros, é só a gente somar com o capital.
Então, o montante é igual a 7.565,01, que é o nosso capital, mais 2.269,5, que é a nossa taxa de juros, que é o valor dos juros. Então, isso nos dá um montante de 9.834,51. Aqui eu acabei esquecendo de escrever o 51, mas não tem problema não. Esse é o valor do nosso montante da questão. Então, lembre-se, juros simples sempre vai envolver a fórmula. J é igual a C vezes I vezes T. Lembrando dessa questão da taxa de juros e lembrando também dessa questão do valor do montante. Beleza? Aí a gente vai para equação e inequação. A parte de equação e inequação é bem tranquilo. Por quê? Porque o que a gente precisa fazer é achar o resultado, o valor da nossa incógnita. Então, aqui nós temos esses 4 exemplos. Então, vamos primeiro para as equações. Eu tenho que 5x menos 3 vezes, abre parênteses, x mais 2, fecha parênteses, é igual a 15. O que é que a gente vai fazer? A gente vai realizar as operações matemáticas necessárias para que a gente descubra o valor de x. Então, vamos lá. Eu repito o 5x para que eu elimine primeiro esses parênteses. Então, menos 3 vezes x dá menos 3. Por quê? Menos com mais, menos. 3 vezes x, 3x. Menos com mais, menos. Lembre-se, eu estou fazendo jogo de sinal porque é um produto. Beleza? É um produto, é uma multiplicação. Por isso que eu estou fazendo o jogo de sinal. Então, 3 vezes 2, 6. No caso, menos 6, porque menos com mais dá menos, igual a 15. Depois, professor, eu faço o quê? Junta quem tem x com quem tem x e junta número com número. Então, 5x menos 3x é igual a 2x. Isso é igual a 15 mais 6. Por que mais 6? Porque esse 6 está negativo, ele vai passar positivo. Então, isso me dá 2x mais 21. E agora eu faço o quê? Isola o x. Se o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x é igual a 21 sobre 2. Professor, na hora da prova, a resposta vai vir como? Pode vir tanto numa fração ou de forma decimal. O valor é o mesmo. Se o seu resultado deu uma fração e na prova não tem uma fração, divida essa fração, ou seja, nesse caso, divida 21 por 2, para que você ache o valor para que você ache o valor decimal e consiga marcar lá na sua prova. Show de bola? Letra B. 2x mais 3x mais 9 é igual a 8, que multiplica, parênteses, 6 menos x, fecha parênteses. Então, vamos se livrar do parênteses e somar o que a gente pode somar. Aqui eu tenho 2x mais 3x. Somado dá 5x. Mais 9, porque eu não posso mexer com ele ainda. Igual a 8 vezes 6, 48. E 8 vezes menos x dá menos 8x. Por quê? O 8 é positivo, vezes o número negativo, mais com menos dá menos. 8 vezes 1, por que 1, professor? Porque é o número que está aparecendo escondido aqui, 1x, dá 8. E a gente repete a incógnita. Depois, vamos juntar quem tem x com quem não tem x. Então, fica 5x, porque já estava aqui, mais 8x. Por que mais 8x? Porque esse menos 8 vai trocar o lado da igualdade. Está negativo, passa positivo. Igual a 48, ele se manteve do mesmo lado da igualdade, por isso o seu sinal não é alterado. Menos 9. Por que menos 9? Porque 9 estava positivo, quando ele troca de lado, o sinal dele vai mudar. Então, isso me dá 13x, fazendo essa soma, igual a 39. Porque 48 menos 9 dá 39. Está multiplicando, passa dividindo. Então, eu fico com x igual a 39 dividido por 13. X é igual a 3. Isso nas equações. Agora vamos para as inequações. Nas inequações, nós temos o seguinte.
A resolução é feita da mesma maneira, mas o que precisamos tomar cuidado é com o sinal da nossa partícula, do nosso número que acompanha a incógnita. Por quê? Porque caso o sinal seja negativo, é necessário multiplicar por menos 1, beleza? E esse valor de menos 1, essa multiplicação por menos 1, ele vai alterar a posição da nossa desigualdade, beleza? Mas vamos para a questão. Eu tenho que 4 menos 2x é maior ou igual a x menos 17. Quem tem x para o primeiro membro, quem não tem x para o segundo membro. Então, a gente fica com menos 2x, repetimos essa partícula, menos x. Por que menos x? Porque estava positivo, passou para o outro lado, ficou negativo. Menos 17, ficou do mesmo lado, não altera o sinal. Menos 4, porque o 4 estava positivo, trocou o lado, ficou negativo. Realizamos as somas, temos que menos 3x é maior ou igual a menos 21. Quando a gente troca o lado quando a gente troca o sinal, perdão, a gente tem que lembrar de inverter a posição da nossa desigualdade. E aqui vai um lembrete. Quando nós temos maior ou igual ou menor ou igual, o que vai trocar é simplesmente a posição da abertura. Esse igual aqui embaixo, ele permanece. Beleza? Não se esqueçam disso. Se tiver maior ou igual, vira menor ou igual. Se tiver menor ou igual, vira maior ou igual. Se tiver maior só, se tiver maior, vira menor. E se tiver menor, vira maior. Beleza? Se tiver a igualdade, você mantém a igualdade. Se não tiver a igualdade, você mantém não tendo a igualdade. Então, aqui, né, a gente se livrou do negativo e realizou a operação matemática. Nesse caso aqui, pessoal, me desculpe, eu coloquei igual, mas não é igual. Seria menor ou igual. Então, x é menor ou igual que 7. Beleza? Letra D, outro exemplo. Vamos fazer a multiplicação para eliminar o parêntese e depois juntar quem tem a incógnita com quem tem a incógnita e quem não tem com quem não tem. Então, 2 vezes 3x dá 6x, mais 14. Professor, e o jogo de sinal? Foi feito. Mas nem o 2, nem os dois números dentro do parênteses eles eram negativos. Então, conserva o sinal. Menor que 4x mais 8. Aqui, esse 4x mais 8 a gente só repetiu. Juntando quem tem x com quem tem x e quem não tem com quem não tem, a gente fica o seguinte: 6x já estava positivo, mais 4x estava negativo, trocou o sinal, trocou a posição, trocou o sinal, menor 8 fica no mesmo local, mantém o sinal, menos 14, 14 estava do lado esquerdo da desigualdade, passou para o lado direito, inverteu o sinal. Isso nos dá o quê? 10x, fazendo essa soma, e realizando essa subtração, nos dá menos 6. Então, nós temos que x vai ser menor do que menos 6 dividido por 10. Ou x vai ser menor que menos 0,6. O mesmo caso que eu falei lá em cima. Se na resposta não tiver o valor fracionário, resolva a fração, ou seja, divida quem está em cima por quem está embaixo, para você chegar no valor decimal e conseguir marcar a resposta. Tranquilo? Aí a gente chega em equação e inequação do segundo grau. Lembrando da fórmula. X' e x duas linhas é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. E a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4ac. Lembrando também o seguinte, professor, eu preciso saber quem são A, B e C para resolver? Precisa. O valor de A, de B e de C são os números que multiplicam as incógnitas ou o número que está sem incógnita. Nesse caso, A
é o número que multiplica x ao quadrado, B é o número que multiplica x e C é o número livre, digamos assim, o número que não multiplica nenhuma incógnita. Beleza? Vamos para a resolução. Nesse caso aqui, na questão, 2x igual a 15 menos x quadrado. A gente passa para o primeiro membro para ficar tudo junto. E nós temos que x ao quadrado mais 2x menos 15 igual a zero. Nós fazemos o que, professor? Anotamos o valor de A, de B e de C para ficar mais fácil a resolução. E façam isso na hora que vocês estiverem fazendo a prova, para que vocês não se confundam e consigam resolver, consigam responder. E a gente fica para calcular o delta. B ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a 2 elevado ao quadrado. Por que 2? Porque o valor de B é 2. Menos 4 vezes o valor de A. Aqui eu só fiz inverter, tá, pessoal? Escrevi primeiro o valor de C e depois o valor de A. Mas no produto, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, A vale 1 e C vale menos 15. E aqui eu coloquei entre parênteses para não ter o perigo da gente achar que é uma subtração e não uma multiplicação. E a gente fica com o seguinte. 2 elevado ao quadrado, 2. Mais, por que mais? Menos com menos dá mais. E mais com mais dá mais. Mais 4 vezes 15 dá 60. Vezes 1, 60. Então, o valor do nosso delta foi 64. Chegando para cá, nós temos que menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a é igual a menos 2. Por que menos 2? Se o b é positivo, professor. Porque esse menos é o da fórmula, não esqueçam disso. Menos 2, mais ou menos a raiz de 64, que é o valor do nosso delta, vezes 2 vezes 1, que é o valor de A. Tá aqui. E aí a gente faz x' e x duas linhas. X', menos 2 mais 8 dividido por 2. Por que mais 8, professor? Porque o valor da raiz quadrada de 64 é 8. Por que mais? Porque x' é positivo e x duas linhas fica negativo. Então, eu tenho menos 2 mais 8, me dá 6, dividido por 2, me dá 3. X duas linhas, menos 2, menos 8, sobre 2, é igual a menos 2, menos 8, dá menos 10. Soma e conserva o sinal, lembre-se disso. E 2 e 10, menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Então, a nossa resposta é menos 5 e 3. Professor, como é que vai vir a resposta lá para eu marcar na prova? Desse jeito. Tranquilo? Próxima questão, letra B. Ele quer que a gente resolva essa equação do segundo grau. Então, vamos lá, vamos resolver essa equação do segundo grau. Nós temos que x ao quadrado mais 3x menos 6 é igual a menos 8. Passando esse menos 8 para cá, nós temos que x ao quadrado mais 3x menos 6 mais 8 é igual a 0. Juntando o que eu posso juntar aqui, no caso são os dois números que não têm variável, eu fico com a nossa expressão o seguinte, x ao quadrado mais 3x mais 2 igual a 0. Depois de diminuir o tamanho da nossa equação, de simplificar a nossa equação, nós precisamos determinar o valor de A, de B e de C. Nesse caso, A vale 1, B vale 3 e C vale 2. Depois disso, a gente pode partir e resolver a nossa equação do segundo grau. Lembrando que primeiro a gente acha o valor do delta, a gente encontra o valor do delta, depois joga na fórmula de Bhaskara, lembrando sempre de tirar a sua raiz quadrada. Então, b ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é 2. Isso me dá 3 vezes 3, 9, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Eu tenho 9 menos 8, que me dá 1. Então, o valor do delta é 1. Jogando na fórmula, eu tenho que menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a, é igual a menos 3, porque o valor de b é 3, está aqui,
o valor de B é 3, mais ou menos a raiz do delta, que é a raiz quadrada de 1, sobre 2 que multiplica A, e A é 1. X', X duas linhas. X' dá igual a menos 3 mais 1, porque mais 1? Porque a raiz quadrada de 1 é 1, mais porque X' fica positivo aqui e X duas linhas negativo, dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2. Então, eu tenho que menos 3 mais 1 dá menos 2, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. X duas linhas, menos 3, menos 1 dá menos 4, e menos 4 dividido por 2 me dá menos 2. Essa é a resposta. Beleza? Menos 1 e menos 2. Aí a gente vai para as inequações. Nesse caso, x² menos 10x mais 9 maior ou igual a zero. A equação já está na sua forma simplificada. Então, a gente só precisa determinar o valor de A, de B e de C. A vale 1, B menos 10 e C vale 9. Então, jogando na fórmula do delta, eu tenho que menos 10 elevado ao quadrado. Professor, por que menos 10? Porque menos 10 é o valor do B. Lembrem-se, os sinais positivos e negativos, eles acompanham os números, independente da operação que nós venhamos a realizar. Então, coloquem o parênteses para você lembrar disso, para ficar mais fácil e você não ter o perigo de errar. Menos 10 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 9. Então, eu tenho que 100. Por que 100? Porque menos 10 vezes menos 10 dá 100. Menos com menos dá mais, então mais. E 10 vezes 10 dá 100, então no caso, mais 100. Menos, por que menos? Porque menos por mais dá menos, menos por mais dá menos. Menos 36. Por que 36? Porque 4 vezes 9, 36 e 36 vezes 1, 36. Isso nos dá um valor do delta de 64. Jogando na fórmula de Bhaskara, menos B, mais ou menos a raiz do delta sobre 2A. Lembrando também o seguinte, aquela informação que eu dei, o menos da fórmula não pode ser confundido com o menos do valor do B, do A ou do C. Como assim, professor? Esse menos aqui, menos B, é o menos da fórmula, sendo que o valor de B ele é negativo. Se o valor de B ele é negativo, significa que vai ficar menos, abre parêntese, menos 10, fecha parêntese. Beleza? Se lembre disso. Nos exemplos anteriores, a gente viu que ficou menos, que é o menos da fórmula, e o valor de B. Como nesse caso o B era positivo, 3, ficou menos 3, porque a gente faz o jogo de sinal. Menos com mais, menos. Tranquilo? Então, a gente faz aqui, bota o menos da fórmula, acompanha o menos do valor do número, se tiver. Mais ou menos a raiz de 64, dividido por 2 vezes A. A, nesse caso, é 1. Isso me dá o seguinte, x' é igual a mais 10, mais 8, dividido por 2. Vocês concordam comigo? Se eu não tivesse colocado esse sinal de menos, tivesse colocado só 1, o nosso valor ia dar uma coisa completamente diferente e a resposta da questão ia estar errada. Então, eu tenho que 10 mais 8. Por que 8? Porque a raiz de 64 é 8. Dividido por 2 vai me dar 9. 10 mais 8, 18. 18 dividido por 2, 9. E aqui, 10 menos 8 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Essa é a nossa resposta. Tranquilo? Aí aqui eu tenho uma observação para fazer para vocês, que seria essa segunda questão aqui. Nesse caso, pessoal, o valor do x ao quadrado está negativo. Então, vocês precisam tomar cuidado. Por quê? Caso vocês queiram realizar a operação que eu digo é achar o valor do delta e achar o valor de Bhaskara desse jeito, vocês vão fazer e vocês vão achar o valor que nesse caso dá 1.
Se vocês multiplicarem isso aqui por menos 1, para eliminar esse sinal de negativo do x ao quadrado, vocês também vão encontrar o valor de 1. Beleza? O resultado é o mesmo. Vocês vão achar que a raiz, que o valor de x desse problema, ele é 1. Só que o que vai mudar é exatamente a posição da desigualdade. Com o x² negativo, a posição da nossa desigualdade é menor que zero. Com o x² positivo, a posição da nossa desigualdade é maior que zero. Beleza? Então, assim, professor, o senhor está falando, mas eu não estou conseguindo visualizar. Para x² negativo, a nossa resposta é x menor que 1. Para x² positivo, a nossa resposta seria x maior que 1. Professor, e agora o que é que a gente faz? Na hora da prova, o que é que a gente vai fazer? Se eu não lembrar de fazer a resolução desse jeito e multiplicar por menos 1, trocar o valor de x e inverter a posição da desigualdade, não se preocupe. Eu vou colocar, se cair uma questão dessa daqui, envolvendo esse sinal negativo, eu vou colocar tanto desse jeito quanto x maior que 1. Beleza? Mas resolvam as questões com calma. Lembrem dos conceitos estudados. Lembrem dessa aula de revisão, que vai dar para vocês responderem. Então, vamos lá. Já está na forma simplificada. Eu tenho que A é menos 1, B é 2 e C é menos 1. Jogando na fórmula do delta, B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4, menos 1, menos 1. Produto. 2 ao quadrado dá 4. Vamos fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Professor, por que deu menos? Porque é uma multiplicação e a gente tem que levar em consideração o sinal de todos os números envolvidos na multiplicação. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Então, eu tenho que 4 menos 4 é igual a 0. E agora, professor, o valor do delta deu 0. E eu faço o quê? Qual a raiz quadrada de 0? 0. 0 vezes 0 dá 0. Então, x' é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. A mesma estrutura sempre. Tratou de equação ou inequação do segundo grau, faz o delta e depois joga na fórmula de Bhaskara. Menos 2, por que menos 2? Porque o valor do b é positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes menos 1. Por que menos 1? Porque a vale menos 1. E na fórmula não tem nenhum sinal negativo envolvendo essa partícula aqui. Então, a gente fica com o seguinte. Menos 2 mais 0 sobre menos 2 vai dar 1. E menos 2 menos 0 sobre menos 2 vai dar 1 também. Então, essas raízes elas são iguais. Então, a nossa resposta dá x menor que 1 para x ao quadrado negativo. Se x ao quadrado fosse positivo, a resposta seria x maior que 1. Beleza? Show de bola. Repetindo, pessoal. Resolvam essa lista de novo. Resolvam a aula de exercício que eu passei de revisão. Semana passada, na sexta-feira, de novo. Sem olhar no gabarito. Depois confiram a resposta e vejam o que vocês ainda estão errando. Tranquilo? Estudem, se esforcem, tenham paciência, que vai dar tudo certo.